dando continuidade às exposições no livro de Atos. Atos, capítulo de número 16. A exposição será do verso 19 até o verso de número 25. Atos 16, versos 19 e 5. A palavra do nosso Senhor, irmãos, nos diz assim: Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus bendito, a Tua palavra está aberta para ser exposta. Rogo a Ti, ó Senhor, que sejas gracioso comigo, me uses para o louvor da glória do Teu nome na exposição desse texto. Dá-me vigor físico e espiritual, especialmente, para anunciar a Tua palavra brevemente nesta noite. É o que te peço, ó Deus, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem canta, seus males espanta. Você já ouviu alguém falar isso? É um ditado muito comum, um ditado popular. Quem canta, os seus males espanta. E muitas pessoas, de fato, consideram isso e levam isso muito, muito a sério. Nos momentos em que se veem atribulados, nos momentos em que se veem angustiados, eles imaginam: cantando, eu farei com que os meus males e os meus problemas sejam espantados. É interessante, irmãos, porque à medida que nós caminhamos e olhamos a vida cristã sob a perspectiva bíblica, nós vemos que nós caminharmos neste mundo de Deus, debaixo do sol, envolve na nossa caminhada muitos males, muitos problemas, muitas dificuldades, muitas tribulações. Nós temos visto isso de modo muito claro nas pregações no livro de Atos, como a Igreja de Cristo, ela é perseguida por homens maus que se levantam com toda a sua fúria contra o povo do Senhor, mas evidenciam assim, sobretudo, a fúria deles contra o próprio Cristo, o cabeça da igreja. E vemos como eles perseguem com toda a indignação. E temos visto como o povo do Senhor, apesar de avançar, apesar de continuar a seguir em frente, proclamando o Evangelho, como temos visto por parte de Paulo, Silas e tantos outros servos do Senhor, levantados como Timóteo, Lucas e outros, ainda assim, irmãos, Satanás, em toda a sua fúria, o mal, o pecado, os servos do inimigo da nossa alma se levantam para se voltar contra aqueles que são do povo do Senhor. E vimos, irmãos, isto acontecendo. Vimos como uma jovem possessa, ela é liberta. Uma jovem que era usada por homens maus para a adivinhação. Homens que ganhavam bastante dinheiro usando esta jovem para então se beneficiar financeiramente. Mas vimos como o Senhor, em sua providência, conduziu Paulo, juntamente com Silas, junto a Lucas, mais Timóteo, àquela região, para que ali eles fossem instrumentos de Deus para a libertação daqueles que estavam em cativeiro. Cativeiro do diabo, cativeiro do pecado, cativeiro do mundo. E ali, irmãos, nós encontramos esta jovem sendo liberta. E assim a palavra do Senhor nos mostrou que o Senhor Deus é aquele que pode libertar os homens da mais vil condição. E que isto, irmãos, trata-se de um ato imenso, não de bondade apenas da parte de Paulo, de Silas, de Timóteo,
de Lucas, mas, irmãos, uma manifestação abundante da bondade de Deus para com pecadores. Contudo, irmãos, não é deste modo que o mundo vê. O mundo mergulhado no pecado não contempla atos como estes como atos bons. Muito pelo contrário, ao invés de se alegrarem, ficam grandemente indignados. E é exatamente isso que nós vemos a partir do versículo 19. O texto nos diz: vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. Note só, irmãos, o que acontece. Eles estavam ganhando dinheiro com a jovem possessa, mas uma vez que ela foi liberta, e uma vez que ela agora não está mais servindo a estes homens com adivinhações, esses homens, ao perceberem que Paulo e Silas foram servos do Senhor, sobretudo Paulo, para libertar aquela jovem daquela condição, eles ficam grandemente irados. Eles ficam grandemente aborrecidos. Eles contemplam aquilo e veem que o seu lucro se desfizera. É isso que o texto nos diz. Vendo os seus senhores, os senhores da jovem escrava, que se lhes desfizera a esperança do lucro, então perceba, é porque ela foi liberta e agora não faz mais adivinhações e, como consequência, não há mais benefícios financeiros em cima dela, eles vão agarrar em Paulo, vão agarrar em Silas e os arrastam à praça. Então eles pegam os servos do Senhor. Eles pegam aqueles que foram instrumentos de Deus. E eles arrastam para a praça. A praça, irmãos, naquele contexto, era o lugar onde os eventos mais especiais aconteciam. Festas, momentos de celebração, de devoção aos seus ídolos. Mas também, irmãos, num contexto pagão, era o lugar onde os casos relacionados à justiça eram julgados, onde queixas, reclamações eram apresentadas para os magistrados, que também são chamados de pretores, homens que eram aqueles mais importantes daquela região, colônia romana. E ali, então, levados à praça, eles são levados à presença das autoridades para que possam ser julgados. Então, percebe, irmãos, como o coração dos homens, ele se revela aqui. Porque veja, irmãos, a palavra do nosso Senhor requer de nós que nós nos alegremos com o bem. A palavra do nosso Senhor nos requer de nós que nós louvemos o seu nome pelas coisas boas que acontecem. E veja, nós louvamos a Deus pelas coisas pequenas e boas que acontecem. Quanto mais com a salvação dos homens. A Bíblia nos diz que os anjos nos céus se alegram quando alguém se volta para Cristo. Do mesmo modo, deveria ser a nossa mesma reação ao vermos alguém escravo do mundo, se voltando agora para Cristo. Essa é a resposta apropriada de pessoas que foram redimidas por Cristo. E essa deve ser sempre a nossa reação. Contudo, não é assim com o ímpio. O ímpio, ele não está preocupado com a alegria da salvação em alguém. Ele está preocupado apenas com o seu próprio umbigo. Ele está preocupado apenas com seus próprios interesses. Eles estão preocupados com o lucro. E perceba, irmãos, quando aquilo que para eles é a coisa mais importante é tomada, quando aquilo que para eles é mais importante é retirado deles, o lucro, as coisas materiais, eles são capazes de se erguer em toda a sua fúria para praticar todo tipo de mal. Mexa com um homem avarento, mexa com um homem que ama o dinheiro, tire dele aquilo que ele tem, faça com que ele tenha algum tipo de prejuízo naquilo que ele possui. E você verá este homem ficar grandemente indignado com você. Ele vai ficar irado, porque ele tem um ídolo, ele ama o dinheiro, ele não ama Cristo, ele ama o dinheiro, ele não ama o bem da salvação que é dada aos homens que estão perdidos neste mundo. E veja, irmãos, isso causa de fato um grande transtorno para aqueles homens. E isso gera também, sobretudo, um grande transtorno para Paulo e Silas.
Porque eles são levados para o julgamento, e o texto nos diz, e levando-os aos pretores, que são os magistrados, os homens de grande importância para julgar o caso, eles então disseram, aí está a acusação deles. O que foi que esses homens, que agora não têm lucro com a jovem adivinhadora, disseram? Eles vão fazer e vão apresentar duas acusações. Eles dizem, estes homens, referindo-se a Paulo e Silas, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Então note, eles vão dizer uma primeira acusação. Eles vão falar, olha, esses homens, eles são judeus. Então perceba, eles vão começar até a especificar a nacionalidade deles, eles tinham uma indignação com os judeus, eles rejeitavam os judeus, eles reprovavam tais homens, então há um problema étnico aqui sendo levantado, e eles vão dizer mais, eles são judeus e eles perturbam a nossa cidade, eles estão perturbando a ordem, a calma, a tranquilidade na nossa cidade. Eles estão gerando uma bagunça, eles estão transtornando a nossa cidade, o nosso modo de viver, eles estão mexendo com os nossos costumes, eles vão dizer, propagando costumes que não podemos receber nem praticar. Por que razão? Porque nós somos romanos. E não queremos, então, nos sujeitar ao tipo de imposição ou ensino contrário, distinto do modo que nós vivemos, porque nós somos romanos. E veja, irmãos, como alguns comentaristas vão sugerir, não se trata apenas de uma questão de costumes. E envolve a religião deles. Estava mexendo com a divindade deles. Estava entrando um outro tipo de divindade, ou de culto, ou de entidade, que era contrária ou estranha às outras divindades que eles adoravam, por mais que eles fossem pessoas envolvidas com o politeísmo. Mas o Deus verdadeiro é o tipo de Deus que não deve ser abraçado. Pensam os homens maus. Pensam os homens ímpios. Logo, então, eles vão ficar grandemente indignados. Mas notem, irmãos, a acusação que eles fazem de que eles perturbam a cidade, que eles propagam costumes que não podemos receber nem praticar, era um tipo de acusação que não era verdadeira. São acusações falsas. Porque Paulo e Silas e os demais cooperadores não estavam perturbando cidade alguma. Estavam fazendo um tipo de serviço discreto de anúncio do Evangelho, num ambiente onde outras pessoas se reuniam para adorar o Senhor. Eles não estavam ali para provocar algum tipo de inimizade, para incitar a indignação e ira dos homens. Não foi essa a intenção de Paulo, não fora essa a intenção de Silas. Eles não estavam ali promovendo o mal, eles estavam ali promovendo o bem. Era isso que eles estavam fazendo. Mas eles vão apresentar acusações que não se justificavam. Porque Paulo também, junto a Silas, não estava tentando colocar os seus costumes judaicos sobre os romanos. Mas eles vão dizer que algo dessa natureza está acontecendo. Percebam, irmãos, como os homens, em sua malícia, eles vão tentar se utilizar de artimanhas, de artifícios perversos para tentar cumprir os seus propósitos. Eles não dizem o que realmente aconteceu. Eles não falam, olha, uma jovem estava adivinhando, ela parou então, em razão de ser liberta daquela condição, e agora nós não temos mais lucros, por isso estamos irados. Não, eles não falam a realidade. Eles sabem aquilo que será algo de indignação geral. Eles sabem aquilo que eles poderão apresentar, que vai gerar nos outros um tipo de insatisfação, ira e indignação com Paulo e Silas. Eles sabem como manipular a massa para que todos então possam se associar a eles na insatisfação com a presença de Paulo e Silas naquele contexto. Então veja, irmãos, como os homens são capazes de fazer isso. Eles são capazes de não louvar o bem, são capazes de amar o mal e continuar promovendo o mal. E são capazes, irmãos, de fazer isso, ainda que seja uma manifestação do próprio Deus na salvação dos homens. Mas poderíamos dizer melhor, irmãos,
É justamente porque era uma manifestação de Deus e da graça do Senhor que eles estavam grandemente indignados e aborrecidos com Paulo e Silas. A manifestação da graça de Deus incita a indignação e ira no coração daqueles homens. Revela a podridão do coração daqueles que não temem a Deus. Eles vão, irmãos, se levantar. E eles vão procurar nos acusar. E eles vão procurar falar mentiras sobre nós. E eles vão falar muitas coisas sobre nós. Coisas que não condizem com a realidade. Isso é o que nós encontramos, irmãos, em muitos contextos. Até mesmo no nosso. Quando pessoas se levantam e dizem coisas na cidade em que vivemos a respeito de nós que não condizem com a realidade. Interpretações falsas acerca dos nossos atos e pensamentos. Ou quando o Estado, os magistrados, muitas vezes, como veremos aqui também, passam a acusar, a lançar sobre nós, a colocar em nós rótulos, práticas, acusações que não condizem com a realidade. Mas, como dizem, uma mentira falada 1000 vezes se torna uma verdade e as pessoas continuarão grandemente iradas através de uma caricatura que é apresentada sobre aqueles que temem a Deus. E eles são incitados, então, a se voltar contra o povo do Senhor. Note, irmãos, os homens podem se voltar contra nós, os homens podem se levantar contra nós, os homens podem levar a mim e a ti às autoridades para nos julgar com acusações falsas. E nós não podemos dizer, irmãos, que não fomos avisados. A palavra nos mostra. A palavra nos dá um exemplo claro. Se eles experimentaram o que experimentaram, por que razão nós não experimentaremos? Não somos mais dignos do que eles, não somos melhores do que eles, irmãos. Se fizermos o que eles fizeram, se nós nos empenharmos em servir a Deus e fazer a sua vontade, é isso que nós experimentaremos em menor ou maior grau, é isso que experimentaremos cedo ou tarde. Mas isso envolve aquilo que é o custo do discipulado. É o que o próprio pastor Brian falou no último domingo, na pregação. O discipulado acaba envolvendo isso. O serviço a Cristo e com a sua causa vai acabar nos colocando em condições que são, de fato, muito, mas muito difíceis. Então, irmãos, não se surpreendam quando algo desta forma acontecer com um de nós ou com a Igreja de Cristo em geral neste mundo mau, porque os homens estão nos observando a fim de toda forma se levantar contra nós, sobretudo quando nós fazemos aquilo que mexe nas estruturas deles. Porque foi isso, irmãos, que ainda que não fosse a intenção de Paulo e Silas, mas isso mexeu com a estrutura deles. Isso mexeu com aquilo que eles ganhavam recursos. Isso mexeu com o paganismo deles, irmãos. Quando nós levantamos as nossas vozes para proclamar algo que é contrário à prática deste mundo, quando nós levantarmos as nossas vozes para falarmos contra tudo aquilo que o mundo promove e que são contrários à verdade, eles vão sim se indignar conosco. Eles vão sim. Se nós continuarmos apontando e denunciando a mentira propagada pelas falsas religiões, se nós continuarmos proclamando a verdade e assim, consequentemente, denunciando a prática falsa das falsas religiões, irmãos, eles vão sim se levantar contra nós em toda a sua fúria. Se nós falarmos contra os comércios que são ilegais, de pessoas que promovem o tipo de venda de coisas que são ilícitas, e nós denunciarmos isso por meio da palavra, esses homens vão se levantar contra nós. Se nós levantarmos a nossa voz para denunciar a corrupção que há em nossa sociedade, esses homens vão se levantar contra nós. É isso, irmãos, que eles farão, porque nós estaremos mexendo com o ídolo deles, com aquilo que eles amam. É a ganância, é o dinheiro, são as posses, são os bens materiais, é a glória deste mundo, e eles não querem ver aquilo que eles amam sendo exposto, escancarado, retirado das mãos deles. Mas o que nós faremos, irmãos?
como esses servos nos dão um exemplo e continuarão fazendo. Nós continuaremos proclamando este evangelho, anunciando e falando acerca da salvação, expondo sim a miséria dos males dos homens neste mundo. Ainda que isso, irmãos, nos traga consequências, como foi aqui posto. Eles são levados aos homens, são ali então apresentados aos pretores, aos magistrados, e então o verso 22 nos diz: levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Então notem, irmãos, não somente os homens que perderam o seu lucro, não somente os magistrados estão envolvidos aqui, mas o texto nos diz a multidão. As pessoas comuns da cidade de Filipos também se levantam. A ideia de se levantar é muito interessante, não é? Se levantou Caim para matar Abel. A ideia de se levantar geralmente envolve a insatisfação de um perverso contra aquele que teme ao Senhor, levantando a mão para se voltar contra aqueles que temem a Deus. Levantou-se a multidão, todo o povo, irmãos, unida contra eles, por incitação dos homens perversos, pela promoção daqueles que têm poder, para provocar o ânimo da multidão. E então o texto nos diz, e os pretores, os magistrados, o que fizeram? Certamente ordenaram que oficiais, como que a polícia de Roma, rasgasse as vestes deles. Eles têm as suas vestes rasgadas. E é possível, irmãos, que eles tenham ficado apenas com a roupa de baixo ou até mesmo nus, para a vergonha deles, pública. Possivelmente, eles ficaram nus, expostos à vergonha diante dos homens. As vestes são rasgadas e mandaram então açoitá-los com varas. Era o tipo de punição que acontecia. 40 chibatadas menos uma. Era o que era determinado na lei. Contudo, irmãos, o texto não nos diz quantas chibatadas foram. O que os comentaristas entendem, irmãos, que o que aconteceu ali é que eles foram açoitados com varas e não foram poucos açoites. O texto nos diz no verso 23, e depois de lhes darem muitos açoites. Irmãos, é possível que eles tenham apanhado muito mais do que aquilo que é prescrito pela lei. Eles levaram muitos açoites, inúmeros açoites, irmãos, a ponto certamente de eles estarem ali em carne viva. A ideia da exposição sem roupa era não somente para que eles pudessem receber diretamente na pele as varas, as chibatadas, mas era também para a vergonha, mas era para que o corpo deles fosse flagelado. É para que eles experimentassem real dor. Imagine, irmão, quanta dor esses homens sentiram recebendo dezenas e dezenas de chibatadas, de varas lançadas contra eles com toda a força e fúria por homens que odeiam a eles e odeiam a Cristo. Note, irmãos, que esses homens sofrem e sofrem amargamente naquele contexto. Eles recebem muitos, mas muitos açoites. O apóstolo Paulo, ele vai falar acerca disso. Se você ler 2 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 16, ele vai falar sobre muitos problemas que ele experimentou, irmãos, e ele faz menção das varas, dos açoites que ele recebeu, de muito sofrimento que este homem passou. E veja, irmãos, tenham isso sempre na perspectiva de que eles estão sofrendo por causa do Evangelho. Eles estão aqui, irmãos, recebendo tudo isso por causa de Cristo. Mas notem, irmãos, eles não somente são açoitados, eles não somente estão despidos e ensanguentados de muitas chibatadas. O texto nos diz ainda que eles foram lançados ao cárcere. Os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro, ao homem responsável pelas cadeias, que os guardasse com toda a segurança. Olha a descrição. Eles são tidos como homens muito perigosos. E a descrição é, guardem eles com muita segurança. Note só. Querem, de fato, colocá-los numa condição que eles não possam, de modo algum, serem libertos. E é exatamente isso que acontece. Porque o texto, no verso seguinte, nos diz, este, ou seja, o carcereiro, recebendo
tal ordem levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Este, então, carcereiro, ele recebe a ordem, como alguém sujeito a ordens, ele vai e possivelmente envolvido com aquilo, indignado também com o próprio Paulo e Silas, ele recebe a ordem, leva-os ao cárcere interior. Isso significa, irmãos, que havia um cárcere exterior. E o cárcere exterior era usado para pessoas que se envolveram com crimes pequenos, ou pessoas que não eram perigosas, pessoas que não mereciam tanta atenção assim. Então, eles são considerados não como pessoas que fizeram algum tipo de coisa errada e que não são perigosos. Eles são considerados como figuras de alta periculosidade, como figuras que são dignas ou indignas de serem colocadas no cárcere exterior, mas colocados então no cárcere interior, que ficavam os homens mais vis, os homens mais perversos, os homens mais malignos, aqueles que eram realmente perigosos, eram lançados no cárcere interior como que numa solitária, irmãos. Num lugar totalmente inadequado para a condição do homem viver, escuro, certamente abafado, com dificuldades para que pudessem então respirar no ambiente, sem qualquer tipo de condição digna, qualquer condição justa para que um homem pudesse sobreviver. Era uma condição realmente miserável, a condição daquele que era lançado no cárcere interior, irmãos. Os mais vis eram lá lançados. E desgraçada era a condição daquele que era colocado num lugar como este. Mas note, ainda mais, não somente lançados no cárcere interior, o texto nos diz que eles tiveram os seus pés, irmãos, presos num tronco. E a ideia, irmãos, é não somente para que eles não saíssem, porque a ideia também do tronco era para que eles sofressem, era algo que servia para piorar a angústia do preso. Era uma tortura, porque eles colocavam um pé numa parte do tronco, um pé na outra parte do tronco, e os seus pés eram afastados uns dos outros, para que ficassem, de fato, numa condição muito, mas muito desconfortável, além de não conseguir sair daquele lugar. Então percebam, irmãos, eles estão ensanguentados por causa das varas, corpo todo machucado. Eles estão ali também lançados num cárcere, num ambiente totalmente imundo e desagradável, e eles têm os seus pés presos, tendo os seus pés machucados dentro daquele lugar. Não há posição confortável para eles ficarem. Só desconforto do início ao fim. Certamente em meio a frio, certamente em meio a fome, certamente em meio a todas as coisas que podem atormentar não somente o nosso corpo, mas também a nossa própria alma. E por que razão, irmãos, eles experimentam o que experimentam neste contexto? Eles experimentam isso porque homens maus se voltaram contra eles, porque eles estavam servindo aquele que era o Senhor deles. Eles estavam servindo a Cristo. Eles, fazendo o bem, receberam o mal. Praticando o bem, receberam uma resposta totalmente contrária à resposta adequada a todos aqueles que promovem o que é bom no meio da sociedade. Então notem, irmãos, esses homens, eles sofrem com isso. E nós olhamos para a Escritura, irmãos, e nós testemunhamos de muitos servos do Senhor que experimentaram angústias terríveis e sofrimentos terríveis e perseguições terríveis. Mas veja, irmãos, para Paulo isso já havia sido anunciado. Quando nós olhamos para Atos capítulo 9, versos 15 e 16, a palavra do nosso Senhor nos diz assim: Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome.
eu vou lhe mostrar como importa que ele sofra pelo meu nome. O apóstolo Paulo, irmãos, estava consciente da sua missão. E ele estava plenamente consciente de que ele haveria de experimentar muita, mas muita angústia e sofrimento. Mas vejam, irmãos, as perseguições então se levantam não somente naqueles dias, mas em nossos dias. E nós poderíamos mencionar aqui 3 tipos de perseguições possíveis. Existe o que nós podemos chamar de perseguição ideológica em nossos dias, por exemplo. Uma perseguição feita por pessoas envolvidas com ideologias mundanas. Pessoas envolvidas com ideologias feministas, LGBTQ+, IFGH e outras ideologias perversas neste mundo. Pessoas que procuram, então, se envolver com coisas que são evidentemente contrárias à palavra, que quando são denunciadas de púlpito, contrariando as práticas delas, elas ficam grandemente iradas, aborrecidas e se voltam, então, com perseguição contra o povo de Deus. Mas há também, irmãos, um tipo de perseguição legal, a oposição às verdades da igreja. Quando homens, então, no magistrado civil, determinam leis que são absolutamente contrárias à verdade do próprio Deus. E assim se voltam contra Deus e também contra o seu povo. Determinam aborto, fecham as igrejas, determinam a legalização de coisas que são coisas contrárias ao bem social de qualquer pessoa ou família ou sociedade. Eles também censuram sites, eles censuram livros, eles impedem que a verdade ela seja propagada e fazem isso através de meios legais. Estão, assim, muitas vezes, acobertados pela lei. E muitos também se levantam perseguindo a igreja através de uma perseguição física. Muitos são levados à tortura e morte. Isso acontece, irmãos, em muitos países por aí. Nós podemos sofrer as primeiras dois tipos de perseguição aqui em geral no Brasil. Perseguição ideológica, perseguição legal. Mas a perseguição física, dificilmente. Mas em muitos contextos por aí, muitos têm sofrido com perseguição física e são levados a sofrer a ponto de muitos perderem a sua própria vida. Irmãos nossos em Cristo. Povo de Deus, tal qual todos nós o somos. Então veja, irmãos, veja que viver a ética do reino, viver a igreja de Cristo, viver aquilo que o nosso Senhor nos ordenou, coloca muitas vezes a nossa própria vida, a nossa própria integridade, irmãos, em perigo. Coloca em perigo. Veja que é diferente do que muitas pessoas vão dizer por aí. Venha para a igreja e tudo ficará bem. Sim, com Cristo estaremos muito bem na nossa relação com o nosso Deus, mas seremos inimigos do mundo. E agora estaremos, por assim dizer, nadando contra a maré deste mundo. E isso vai trazer sobre nós consequências que nós devemos estar conscientes. Mas veja, irmãos, esses homens sofreram perseguição como nós podemos sofrer, mas por que razão eles sofrem? Mais uma vez eu pergunto. É por causa de Cristo, é por causa da justiça. Quando nós olhamos, irmãos, para a Escritura, a palavra de Deus nos fala acerca disto. Se você olhar para o que diz Mateus, capítulo de número 5, onde nós encontramos o famoso Sermão da Montanha, e encontramos ali as chamadas bem-aventuranças, nós lemos o seguinte, em Mateus 5, versos 10 e 11. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. O que é dito por Cristo no sermão profético, ou melhor, no sermão do monte, é experimentado pelos servos do Senhor em Atos capítulo 16. Perseguição e é experimentado por todos os santos de Deus, muitos dos santos de Deus espalhados por este mundo. Mas note, irmãos, que sofrimento é por causa da justiça e é por causa de Cristo. Olha o que diz, irmãos, Mateus, capítulo 19, verso de número 12. Mateus 19, verso de número 12.
que muitos, acho que a referência, irmãos, está errada na realidade. Mateus capítulo 19, verso número 12, mas a realidade e o que nós podemos destacar, como nós vimos em Mateus capítulo número 5, é que nós sofremos, irmãos, por causa do reino dos céus. Como até o próprio texto de Mateus capítulo 19, verso 12 diz. O reino dos céus. Somos cidadãos de uma nova, de um contexto, de uma cidadania, somos cidadãos dos céus, somos cidadãos do reino de Deus, somos habitantes, aqueles que habitarão na glória com o Senhor, nós pertencemos ao Senhor e em razão disto, em razão de pertencermos a Ele, em razão de anunciarmos o Seu reino, em razão de anunciarmos o Seu Evangelho, nós acabamos, irmãos, sim, muitas vezes experimentando tudo isto por causa do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E à medida que nós, irmãos, caminhamos neste mundo, ao refletirmos Cristo em nós, nós seremos então perseguidos. Quando Cristo for visto em nós, seremos perseguidos. Olha o que diz a palavra em João capítulo 15. João capítulo 15, versos 18 e 19. A palavra do nosso Deus, irmãos, nos diz assim. João 15, versos 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Porque somos semelhantes a Cristo, porque servimos a Cristo, porque somos cidadãos do reino dos céus. O mundo, então, haverá de se levantar contra nós e haverá de se levantar com toda a sua fúria. Porque somos semelhantes a Cristo, eles se voltam contra nós com grande indignação. Somente aqueles que são perseguidos por causa de Cristo, então, e por serem semelhantes a Ele é que serão bem-aventurados, como nos diz a Mateus capítulo de número 5, versos 10 e 11. Tudo aquilo que se parece com Cristo é rejeitado. A vida santa e reta do crente neste mundo, irmãos, revela aquela bendita comunhão que nós temos com aquele que é o nosso bendito Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Somos semelhantes a Ele em nossa caminhada na terra. Não somente no modo que nós vivemos, mas naquilo que nós falamos. E uma vez, então, irmãos, que somos semelhantes a Ele, seremos semelhantes a Ele também no nosso sofrimento. Ele nos deu exemplo. Ele nos deu exemplo. Tomar a sua cruz, seguir após Ele. Envolve o caminho do sofrimento. Envolve o caminho da humilhação. Envolve o caminho que Cristo percorreu até ser exaltado em glória. Ele sofreu amargamente, nos dando também o exemplo. Quando nós olhamos, irmãos, para o texto que nós lemos hoje, aqui, 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo de número 18, a palavra do nosso Deus, irmãos, nos fala acerca dessa realidade. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo de número 18. Mais à frente, melhor dizendo, quando a palavra nos diz assim, 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso de número 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, porque também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. É o que a palavra nos diz, irmãos, de modo muito claro, de modo muito direto. E é exatamente isso, irmãos, que acontece neste mundo. A nossa religião, irmãos, deve de fato custar para nós. E vai sim, como foi dito na pregação no último domingo, irmãos, vai ter um custo no discipulado. Mas deve, irmãos, custar para nós lágrimas do arrependimento e o sangue da perseguição, diz um puritano chamado Thomas Watson. Há muitos mártires por aí, que se dizem mártires por aí. Alguns se intitulam mártires por qualquer razão, inclusive simplesmente porque sofrem. Mas como disse um outro puritano, irmãos, não é o sofrimento que faz o mártir, mas a causa. Não é o sofrimento pelo sofrimento, mas é se nós sofremos pela causa de Cristo, é que faz de nós mártires
por Cristo, para a glória dele. E assim somos bem-aventurados. Como Sproul certa vez falou, as pessoas perseguidas desta forma são injuriadas, falsamente acusadas e têm a reputação manchada. Mais uma vez, a bênção não é prometida só porque falam mal de nós. A bênção é prometida quando essas coisas acontecem por causa de Jesus Cristo. E veja, irmãos, isso evidencia, como mencionei há pouco, o ódio que eles têm, que não é um ódio simplesmente por mim e por ti. É um ódio por Cristo. Eles não odeiam a nós, primeiramente, mas a verdade que nós representamos em nós, que é o próprio Cristo. Como o Salmo 2 vai falar, levantam-se contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Eles são indignados com o ungido de Deus. Eles são indignados com Cristo. Eles querem se livrar de todas as amarras de Cristo. Eles estão furiosos, eles querem ferir aquele que é o nosso Redentor. E de fato, irmãos, eles procuraram fazer isso, eles evidenciaram isso. Paulo e Silas não são o nosso maior exemplo neste sentido. Cristo é o nosso maior exemplo de ter sofrido perseguição. Cristo experimentou perseguição. O nosso Senhor, o Filho de Deus, sofreu, irmãos, amargamente neste mundo. O Deus encarnado padeceu sobre a opressão e malignidade dos perversos. Cristo, irmãos, ele foi injuriado e a seu respeito mentiram muito. Falsas acusações. Muita desgraça fora feita contra o nosso Redentor. Como disse alguém, no julgamento ocorreram pelo menos 7 irregularidades para aprofundar a humilhação pela qual Jesus passou. O sinédrio não deveria se reunir à noite, mas se reuniu. A pena de morte não poderia ser pronunciada no dia do julgamento, mas foi. Anás e Caifás deveriam ter se declarado suspeitos por causa do próprio conceito formado de antemão, mas não fizeram. Provas falsas e falsas testemunhas foram usadas. Ademais, Jesus não era culpado de blasfêmia, como foi acusado. No entanto, ele foi açoitado durante o julgamento. O sinédrio também não poderia se reunir para discutir um caso de pena de morte na véspera do sábado. Entretanto, estavam dispostos a quebrar as próprias regras a fim de conseguir crucificar o Senhor da glória. A maldade, irmãos, destes homens o conduziu à cruz, porque eles odiavam a Cristo, como os homens em nossos dias odeiam a Cristo. Ele teve, irmãos, o seu ofício tríplice ofendido e zombado na cruz. O ofício de profeta, o ofício de sacerdote, o ofício de rei, por esses homens que se levantaram com toda a sua fúria contra o nosso Cristo, irmãos. Aquele que veio para praticar o bem, fazer o bem, e só o bem fez pelos homens, sofreu amargamente na mão dos homens. Os homens a quem ele veio anunciar a luz da salvação, que era ele mesmo, se voltaram contra ele. Até mesmo aqueles que eram do seu povo não o reconheceram como Senhor, mas o rejeitaram, irmão. Se Cristo experimentou o que experimentou, por que nós não experimentaríamos? E veja, irmãos, isso podemos não experimentar muitas vezes por causa da graça do Senhor que pode nos privar disso. Mas muitas vezes é porque nós não refletimos Cristo como deveríamos refletir. Muitas vezes Cristo não é visto em nós, na nossa vida. Por essa razão o mundo não nos odeia, mas nos ama, quando deveria nos odiar, por sermos semelhantes a Cristo. Os homens são perseguidos aqui, irmãos, porque eles não somente manifestam Cristo na vida deles, mas porque também eles proclamam a Cristo em palavras, em atos. E os homens ainda assim se levantam contra eles, fazendo todo tipo de mal. Será que nós, irmãos, temos espelhado Cristo? Será que nós realmente temos falado acerca de Cristo a ponto de o homem se voltar com ira contra nós? Porque alguém pode dizer assim, olha, eu tenho sido perseguido. Mas muitas vezes, não porque ele é alguém que tem vivido segundo Cristo ou falado como Cristo, mas porque é chato. Porque é uma pessoa realmente insuportável. Não é bem-aventurado aquele que sofre por ser chato.
Não é bem-aventurado aquele que sofre por ser insuportável. Não é bem-aventurado aquele que sofre por ser ranzinza, quadrado, cabeça dura. Não é bem-aventurado aquele, irmãos, que sofre por causa dos seus próprios pecados. Somos bem-aventurados porque nós sofremos por Cristo, por refletirmos Cristo, por vivermos Cristo, por vivermos para Cristo, por procurarmos fazer os homens conhecerem a Cristo neste mundo, irmãos. É que dentro e fora da igreja, muitas vezes nós seremos perseguidos. Você é alguém que tem sofrido por Cristo. Os homens têm perseguido você por causa de Cristo. É por causa da justiça. O que é que você tem feito? O que é que você tem feito por Cristo? Veja, irmãos, a palavra então nos mostra que a realidade do sofrimento por Cristo, ela é real. E os sofrimentos, irmãos, neste mundo são variados. Nós podemos sofrer com sofrimentos externos no nosso próprio corpo. Podemos sofrer com angústias na nossa própria alma neste mundo. O sofrimento pode alcançar os crentes de diversos modos, quando vem de fora, por parte de homens maus que se levantam contra nós, por causa de Satanás, o inimigo de nossas almas, que procura nos trazer angústias para a nossa própria alma, por causa das nossas próprias angústias, do nosso próprio coração inconstante, aquilo que é fruto da nossa própria inconstância e segurança no Senhor. São muitos os sofrimentos que podem nos acometer, irmãos, nesta nossa caminhada. Angústias externas e internas. Sofrimentos que vêm de fora e sofrimentos que fluem de dentro de nós. Mas como lidar, então, com essa realidade? Como lidar com a realidade do sofrimento, da angústia, da perseguição? Quando as coisas não caminham do modo que nós gostaríamos que caminhassem, quando as coisas não fluem como gostaríamos que fluíssem, porque, irmãos, isso de repente poderia passar na cabeça de Paulo e Silas. Então, servir ao Senhor, e isso acontece comigo. Eu tenho servido a Cristo e como é que os homens se levantam contra mim? Isso pode, irmãos, o nosso coração é inconstante. O coração deles era tal qual o nosso. Eles dizem, Paulo diz, noutra ocasião, somos homens como vocês, sujeitos às mesmas paixões. Poderiam sim, irmãos. Como talvez muitos de nós podemos fazer em meio a sofrimentos e angústias, ficarmos então aborrecidos e indignados, imaginando que nós não devemos sofrer de forma alguma se servirmos a Cristo. Mas o sofrimento então nos vem. E então aquele ditado por muitos é dito, que o cântico afasta os males, né? Aqueles que cantam louvores, aqueles que entoam algum tipo de música, isso afasta os males. E quando nós olhamos então para o texto, no versículo número 25, nós encontramos a realidade, irmãos, de homens que, na realidade, não é que os males são afastados, eles estão sofrendo. Mas eles aprendem, irmãos, a se contentar no Senhor através de um meio muito especial, ou dois meios especiais que o Senhor nos deu, irmãos, para o nosso próprio consolo. O texto nos diz no versículo número 25 de Atos, capítulo 16, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. Perceba, irmãos, recordem-se de todo o sofrimento que esses homens estavam passando. Ensanguentados, o corpo dilacerado, lançados na prisão mais terrível, lá no fundo, no calabouço, com os pés presos. Eles sofrem amargamente, externamente e internamente. Contudo, irmãos, esses homens estão à meia-noite, possivelmente porque não estavam conseguindo mais dormir. Não conseguiriam, irmãos, dormir. Não tinha como dormir. O que é que esses homens fazem? Eles oravam e cantavam louvores a Deus, ao Senhor. E os homens escutavam eles louvando e orando ao Senhor, possivelmente em voz alta, orando a Deus, cantando louvores ao próprio Senhor. Meus irmãos, isso é algo que é impressionante. Porque logo, irmãos, de primeira, nós nos deparamos com esses homens que estão ali e eles não estão murmurando. Eles não estão reclamando. Eles não estão descontentes.
Eles não estão pedindo, pretores, me libertem. Eu quero sair daqui. Eu não deveria estar aqui. Não, irmãos. Eles elevam a voz deles em louvor ao Senhor, em oração ao seu Deus. Veja, irmãos, como nós precisamos aprender com esses homens, especialmente e inicialmente a questão da satisfação e alegria no Senhor, apesar de toda angústia. Eles estão contentes e satisfeitos com a providência de Deus para a vida deles naquele momento. Circunstância terrível, mas satisfação em Deus. E a satisfação deles é expressa nas orações. E veja, irmãos, os comentaristas vão nos dizer, a oração, irmãos, possivelmente não era para que eles fossem libertos daquilo. Provavelmente eles oravam ao Senhor pelo avanço do reino e do Evangelho, pela salvação dos homens, para que Deus os usasse ali poderosamente naquele contexto enquanto encarcerados, para que pudessem ser instrumento de Deus para libertar aqueles que estavam encarcerados no pecado e na miséria. Esses homens certamente oravam pela promoção do reino de Deus, para que pudessem, sim, talvez até mesmo serem libertos, para que pudessem seguir anunciando a palavra do Senhor. Eles não estavam preocupados com o seu bem-estar físico, eles não estavam preocupados com a sua própria glória, eles não estavam preocupados com o seu próprio bem, eles estavam preocupados com a glória do seu Deus. Eles rogam ao Senhor. E a oração, então, irmãos, em meio à angústia, ao sofrimento, à perseguição, é um remédio fundamental para nós crentes. É não somente uma evidência de um coração alegre e satisfeito com o Senhor, como era o desses homens. A oração de louvor e súplicas a Deus, mas é um remédio em meio à dor. Nós precisamos, irmãos, orar ao nosso Deus. No momento em que as angústias alcançam a nós, alcançam aqueles que nós amamos, alcançam o povo do Senhor espalhados neste mundo. Nós rogaremos, irmãos, a Deus. Nós elevaremos a nossa voz não em murmúrio e descontentamento, mas em palavras dirigidas ao Senhor Deus, o Deus da glória, que escuta o nosso clamor. E vamos clamar ao nosso Deus do nosso leito, clamar ao nosso Senhor para que Ele possa intervir em nosso favor para a glória do seu nome e a promoção do seu reino. Ontem à noite eu conversava brevemente com Lucas, o pai de João Lael. Ele falou, nós cantamos alguns hinos e João Lael em algum momento mexeu os lábios, hinos que ele gosta de cantar. E eu falei a ele, meu irmão, é interessante porque amanhã eu vou expor Atos capítulo 16, versos 19 a 25. E no versículo 25, a Escritura fala sobre homens de Deus que estavam em circunstâncias adversas e eles oravam e louvavam ao Senhor. Orem e louvem a Deus em meio à angústia. E o Senhor pode ouvir as orações de vocês e conceder a graça, livrando dessa condição. E ele disse, pastor, muito bom lembrar disso, eu vou meditar nesse texto nesta noite. Veja, irmãos, um texto muito apropriado, de fato, para os dias de angústias e que nos recorda, assim, irmãos, da ferramenta, do meio que nós temos. Nós somos fracos, irmãos, diante dos nossos inimigos, como vimos hoje o salmista no Salmo 18. Mas temos um Deus que é todo poderoso, irmãos. E nós podemos nos aproximar do trono da sua graça e podemos apresentar a Ele as nossas angústias, apresentando as nossas queixas a Ele, não se queixando, mas apresentando e suplicando e confiando que Ele pode sim mudar a sorte para a glória do seu nome, se for a sua vontade, e para a promoção do seu reino, para a glória do seu nome e para o bem de todos aqueles envolvidos. Então não esqueça de orar, não se esconda do Senhor, não fuja para o escapismo pecaminoso, volte os seus olhos para o seu Deus, como diz o salmista no Salmo 123, a ti que habitas nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo.
A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. É o olho fito no Senhor até que Ele se compadeça de nós, até que Ele tenha misericórdia de nós, até que Ele nos livre dos soberbos, dos homens maus que se levantam contra o povo do Senhor ou qualquer outro tipo de angústia, irmãos, que vem de Satanás, do diabo, contra nós. Nós clamaremos a Deus, suplique ao seu Senhor, não importa a angústia que você esteja passando, não há circunstância mais adversa que impeça que as nossas vozes sejam elevadas a Deus. Possivelmente você nunca experimentou angústia semelhante. Provavelmente você não experimentou na sua vida angústia semelhante à que Paulo e Silas estavam experimentando. Mas ainda assim eles ergueram a voz ao Senhor. E não é porque eles eram homens extraordinários, não. Homens comuns como nós, sujeitos às mesmas paixões que nós. Mas eles clamaram. Mas veja, irmãos, não somente a oração. O louvor ao Senhor é um meio fundamental para isso. O que esses homens fazem é o que nós podemos encontrar em palavras dos Salmos. Quando nós olhamos para o Salmo de número 42, irmãos, verso 8, a palavra do nosso Senhor nos diz o seguinte, o Salmo que poderíamos cantar, Salmo do nosso saltério. Quando a palavra do nosso Senhor nos diz, Salmo 42, verso 8, contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. O salmista diz, à noite, comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. É o que esses homens fazem. Eles oram e louvam. Como diz ainda o salmista, irmãos, no Salmo de número 119, versículo de número 62, a palavra do nosso Deus nos dirá algo e nos diz assim, irmãos, levanto-me à noite para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Como Henry, certa vez, comentando este salmo, este texto de Atos, ele diz, como é nosso dever que o aflito ore, e então, estando aflitos, oravam, referindo-se a Paulo e Silas. Assim é nosso dever que o contente cante louvores. E a referência, irmãos, citada é Tiago, capítulo 5, verso de número 13. Quando a palavra, irmãos, do nosso Senhor nos diz assim, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Esses homens, irmãos, estavam alegres no Senhor, apesar de toda a adversidade. E então, ele diz, continuando, estando contentes no meio da aflição, contentes segundo Deus, eles cantavam salmos. Esta é a prova de que o cântico de salmos é uma ordenança do Evangelho, devendo ser obedecida por todos os bons cristãos. Ela é instituída para a expressão das alegrias em dias de triunfo e para a ponderação e consolo das tristezas em dia de dificuldade. Quando o texto, irmãos, em Atos capítulo 16 nos diz que eles estavam cantando louvores, uma tradução mais adequada e apropriada seria que eles estavam salmodiando. Eles estavam cantando salmos do Antigo Testamento ao Senhor. Eles estavam usando o saltério, os salmos que nós usamos para cantar louvores ao nosso Deus, e através desses cânticos, irmãos, enquanto salmodiavam, enquanto cantavam louvores ao seu Deus, eles exaltavam o Senhor Deus sublime, que estava com eles enquanto aprisionados. Mas ao mesmo tempo, irmãos, enquanto salmodiavam, eles eram abundantemente consolados com os louvores de Sião. Eles eram abundantemente consolados com os louvores da cidade do nosso Deus. Eles eram abundantemente consolados pelo seu Deus. Note, irmãos, como a salmodia e o louvor ao teu Deus enquanto o sofrimento nos alcança é algo de fato grandemente importante.
como os servos do Senhor fizeram na antiga dispensação, como os servos do Senhor fizeram na nova dispensação. E há muitos irmãos, muito proveito nisso. Como o Joel Bick certa vez escreveu, os salmos são imensamente úteis para nós nessa tarefa de derramar nosso coração diante de Deus. Calvino disse, costumo chamar este livro, o Saltério. Acho que não de forma imprópria, de anatomia de todas as partes da alma, pois não há emoção que alguém possa sentir que não esteja aqui representada como num espelho. Ele continua dizendo, então, Joel Bick, com certeza, muitos salmos estão cheios de exultação e alegria, mas isso não é tudo. Veja, você está profundamente convicto de pecado, siga o conselho do Salmo 32, verso 5, em louvor. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor a minha transgressão e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Você está sendo perseguido. O Salmo 31, versos 1 a 3 diz, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Você está deprimido? O Salmo 42, verso 11 diz, porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e meu Deus. Você se sente esquecido por Deus. O Salmo 13, verso 1, pergunta, até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? A resposta da fé está bem pertinho. No tocante a mim, verso 5, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Você está em perigo de pensar que é melhor pecar do que obedecer. O Salmo 73 diz, quanto a mim, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Você está atribulado pelas atitudes pecaminosas daqueles que estão ao seu redor. Receba conforto com as palavras do Salmo 120, versos 6 a 7. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz, sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Você está temeroso com esta época e desanimado com os acontecimentos que parecem ameaçar o bem-estar do povo de Deus. O Salmo 56, verso 3 diz, em me vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei, que me pode fazer um mortal. Salmos, irmãos, que podem ser entoados pelo povo do Senhor nas mais diversas circunstâncias da nossa vida, não importa qual seja ela. Esses homens estavam salmodiando ao seu Deus enquanto estavam experimentando as maiores angústias, alegres no Senhor, louvando ao seu Senhor, contentes no Senhor, apesar das adversidades, apesar das circunstâncias, o louvor é dirigido a Deus. Então ore no dia da sua angústia, assim como no dia da alegria. Louve a Deus no dia da angústia, assim como no dia da alegria. Louve e entoe louvores ao Senhor. Isso haverá, irmãos, de consolar a tua alma. Isso vai preencher o teu coração. Isso vai fortalecer os teus pés. Isso vai, irmão, fazer com que você se mantenha de pé pela graça de Deus. É um recurso indispensável para a nossa caminhada cristã. Um recurso, irmãos, fundamental para que possamos permanecer firmes com Cristo. Louvar ao nosso Senhor em meio à perseguição. Mas veja, irmãos, eles louvavam e eles estavam alegres. Havia alegria no coração. Como assim, irmãos? Alegria em meio a um contexto tão difícil como aquele. Irmãos, eles sabiam em quem criam. E sabiam das promessas, irmãos, do próprio Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 5, verso 12 nos diz, regozijai-vos
e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Como devemos, irmãos, reagir à perseguição? Devemos, irmãos, reagir exultando, alegres. É o que a palavra de Deus, irmãos, ela requer de nós. Isso importa aqui, neste texto que nós acabamos de ler. E é apropriado para o contexto de Paulo e Silas e o nosso também. O Senhor, irmão Jesus, ele declara que devemos nos alegrar em meio ao sofrimento. E a razão, irmãos, é porque temos a graça de seguir o caminho que eminentes homens de Deus experimentaram. Os profetas e tantos outros homens experimentaram momentos de grande dificuldade pela causa de Deus. Como vimos, o próprio Cristo, o profeta por excelência, experimentou tudo isso também em sua própria caminhada. E a palavra do nosso Deus nos diz, irmãos, o seguinte. Nós podemos olhar o que diz Atos, capítulo 5, versos 40 a 41. A palavra diz assim, irmãos. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E olhando mais uma vez para o que diz o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 4, irmãos, nós encontramos as seguintes palavras. 1 Pedro, capítulo 4, versos 12 a 16. Diz assim, a palavra do nosso Senhor. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Verso 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Que coisa, irmãos, impressionante. O Senhor não nos ordena nada para ser experimentado ou feito por nós neste mundo que não seja capaz de ser realizado. O Senhor não nos ordena fazer nada neste mundo que Ele não nos dê a graça acompanhando o dever. Todo dever que Deus nos dá, Ele nos dá a graça que acompanha para nos ajudar a praticar esse dever. O Senhor nos ordenou e disse para estarmos alegres, irmãos. É porque Ele sabe que podemos estar alegres e Ele nos concede a graça no momento oportuno para isso. É o Senhor quem faz isso, irmãos, de modo extraordinário. Por essa razão, irmãos, nós podemos nos alegrar. Veja, não é exigido de nós apenas paciência e contentamento, mas regozijo e, de fato, louvor. É algo, irmãos, interessante nós observarmos que são felizes por experimentarem algo que não deixaria ninguém feliz, aparentemente. Como ser feliz quando pessoas nos perseguem? Isso é inconcebível para o homem natural. Mas para aqueles que conhecem a Cristo, não, irmãos, não é inconcebível. Para aqueles que conhecem a Cristo, nós entenderemos que é algo real. Há muito testemunho de pessoas que sofrem as mais diversas perseguições neste mundo e que se regozijam no Senhor por isso, hoje. Você está preparado para uma perseguição? Você está preparado e você seria capaz de sofrer por Cristo, alegre, orando e louvando ao seu Deus? Ah, irmãos, que o nosso Deus nos conceda a graça de estarmos prontos e a graça de conseguirmos sofrer por Ele, alegres, por estarmos sofrendo por Ele. Triste, irmãos, não é sofrer por Cristo. Triste é sofrer neste mundo, vivendo pela causa do pecado da carne e do mundo. E essa é a condição dos homens vis neste mundo. Aqueles que não conhecem o Senhor vivem assim, irmãos. Eles precisam conhecer a Cristo.
para que possam experimentar o verdadeiro sofrimento. O sofrimento que é por Cristo é o melhor sofrimento deste mundo, irmãos. E os homens ao nosso redor precisam entender esta realidade. Precisam entender que, primeiramente, alguém sofreu para que nós possamos imitá-lo. Eles precisam, então, compreender que Cristo foi aquele que sofreu, mesmo sem ter cometido pecado algum. Como um cordeiro mudo, ele foi ao matadouro. Ele foi ferido. Ele derramou o seu sangue. Ele morreu para redimir os homens do pecado, do cativeiro de Satanás. Para, assim, através do seu sofrimento, conceder aos homens a vida e a vida eterna. É deste Cristo que todos nós precisamos para a salvação, e nele nós encontramos salvação, nós que o conhecemos hoje como nosso Salvador. Mas e quanto a você que não conhece a Cristo? Não há consolo para você se não for em Cristo, em meio aos seus sofrimentos. Não há alegria e deleite para você em meio aos seus sofrimentos, para você que não conhece a Cristo. Você precisa se agarrar àquele Cristo crucificado. Você precisa voltar os seus olhos para Ele. Arrependa-se, jovem. Arrependa-se, homem e mulher. Voltem os seus olhos para Cristo e encontrem nele a graça da salvação que só está nele. E assim você terá o privilégio de sofrer por Cristo, junto aos demais servos do Senhor espalhados neste mundo, com a grande expectativa de receber no final o galardão. Promessa do nosso Deus dada ao seu povo. Ninguém tomará isso de nós. E sofrimento, irmãos, um dia cessará. Nada se compara com o peso da glória que está por vir. Os sofrimentos são minúsculos comparados à eternidade com Cristo, de deleite e prazer indizíveis que nós experimentaremos por causa de Cristo, o servo sofredor. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso bendito Deus, louvado seja o teu nome pela tua palavra, pela graça que tivemos de ouvir uma exposição breve da tua verdade. Ó Deus, ajuda-nos a sermos servos do Senhor, que testemunham do teu evangelho na vida e em palavras. Perdoa-nos por nossas falhas, tantas falhas, Pai, nesse processo. Mas que os homens vejam Cristo em nós e que corram então para Cristo por ver Cristo em nós. Mas sabemos, ó Pai, que muitos ficarão indignados porque falamos a verdade que contraria os seus próprios desejos, porque falaremos acerca de Cristo como o único caminho para a salvação. E assim, então, eles vão se indignar conosco. Mas, ó Deus, que o Senhor nos dê a graça de sermos intrépidos, corajosos, a graça de continuarmos anunciando a Cristo apesar do custo. Mas, ó Deus, que lucro há? Se nós vivermos para este mundo, não há lucro. Mas vivermos para o Senhor, ainda que padeçamos, há lucro, lucro eterno. A salvação das nossas almas, a salvação da alma eterna dos homens perdidos. Ó Deus, usa-nos como instrumentos do Senhor. Salva aqueles que estão mergulhados no pecado. E ajuda-nos, Pai, também, a nós, a em meio ao sofrimento, a procurarmos, ó Deus, consolo, conforto, alegria no Senhor. Ensina-nos a sermos mulheres e homens, jovens, crianças de oração. Ajuda-nos a louvarmos o Senhor, entoando louvores a Ti, em meio às aflições, ó Deus. Ó Senhor, abençoa-nos. É o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém.